Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos falar sobre a psicologia como instrumento de maturidade cristã. Temos aqui a psicóloga Maria Costa Duarte, que é presidente da Associação dos Psicólogos Católicos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E as perguntas que podem surgir são: qual a missão dos psicólogos católicos? O que muda na profissão por ser católica? Ser católico cria obstáculos ou anticorpos na sua atuação profissional? Os cristãos também precisam ter um acompanhamento psicológico. De que forma recorrer à psicologia é um instrumento de maturidade para o cristão? Estas e outras perguntas que podem surgir e que nos vão ser respondidas hoje aqui no nosso programa. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração, em que eu quero convidá-lo, você que está aí desse lado, a rezar juntamente connosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos entregar no colo da Mãe, você que está aí em casa, tudo aquilo que o preocupa, todas as suas necessidades, também o nosso dia de hoje, que para alguns já começou, para nós está aqui a começar, e também entregar todos os psicólogos que exercem esta profissão, que é uma profissão tão bonita e que ajuda tantas pessoas, para que Nossa Senhora os possa conduzir e ajudá-los a conduzir a outros. Entreguemos tudo ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A psicóloga Maria Costa Duarte é presidente, então, da Associação de Psicólogos Católicos, é psicóloga clínica, com enfoque na terapia de casal e familiar, atua também em contexto comunitário, atua na área da psicossomática, em áreas de alteração do comportamento, tem experiência nacional e internacional em projetos de promoção do desenvolvimento humano, contexto de promoção de saúde e bem-estar e prevenção de risco. Falei tudo certo? Tudo certo. Tantas coisas. Quando abrimos o site da vossa associação, estas são as 3 questões que lemos. Doutora, como podemos estar no mundo? Quem nos ouve? Para onde vamos? Ajude-nos a responder a estas questões. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e poder conversar sobre estes temas que também nos parecem tão importantes partilhar com as pessoas. O nosso site já foi construído há uns anos e, tanto, os conteúdos têm vindo a ser alvo de reflexão e de discussão, exatamente para nós próprios sabermos responder a essas perguntas e perceber para onde vamos. A associação tem 3 pilares, digamos assim. Portanto, por um lado, o serviço aos psicólogos, não é? Enquanto associação de fiéis, servir a Igreja e a comunidade, não é? Sim. E, portanto, essas perguntas eu diria que são dirigidas sobretudo aos psicólogos ou às pessoas mais ligadas à saúde e que procuram o site e encaminhar-nos exatamente para compreendermos como é que nós, profissionais, podemos de facto estar no mundo enquanto cristãos e como é que ser cristão católico nos diferencia, de facto. Aceita água para chá, aceita um sumo, aceita uma água? O sumo está ótimo. Então, pronto. Muito obrigada. De nada. Se quiser um biscoito, fica à vontade. De que forma é que o psicólogo cristão pode fazer a diferença na vida das pessoas? É curiosa essa pergunta, é curiosa. Em setembro passado, creio eu, nós estivemos reunidos a debater exatamente essa questão e portanto, um dos comentários muito bem feitos que surgiu foi a diferença entre ser um cristão psicólogo ou um psicólogo cristão, não é? Sim. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que nós somos, antes de mais, cristãos católicos, não é? Que depois temos ferramentas específicas para estar ao serviço das pessoas e do mundo, não é? Portanto, nesse sentido, somos antes de mais chamados à santidade,
somos antes de mais chamados a servir o outro, somos antes de mais chamados à consciência, não é? De que o Espírito Santo de facto atua em nós e que a vida é uma graça. E depois, a partir daí, aquilo que é a ciência e que nos ajuda efetivamente a ser pessoas responsáveis, claro, para estar ao serviço dos outros. Qual a missão dos psicólogos católicos? Isso é uma ótima pergunta, porque eu diria que a nossa missão é, antes de mais, é a missão dos católicos, é ser santos. Não é? Deus Nosso Senhor é isso que nos pede, não é? A todos. Portanto, a missão do católico é ser santo. Fim de conversa, segunda parte. Como psicólogo, assim como sendo casado ou solteiro, ou seja, eu sou chamada à santidade num contexto particular, não é? Que Sim. é o da minha profissão. Claro. Então, nesse sentido, eu penso que é uma profissão muito exigente, não é? De formação contínua, de reflexão, de autoconhecimento, de estudo, sem dúvida, não só na ciência que vai avançando progressivamente e de forma cada vez mais rápida, mas também numa reflexão sobre a própria antropologia, sobre a forma como Deus Nosso Senhor nos faz à sua imagem e semelhança, não é? Portanto, à luz do Evangelho, também procurar integrar essa visão. O que muda na sua profissão por ser católica? O que muda? Eu acho que muda a consciência da graça. O facto, por ser católica, eu penso que Deus Nosso Senhor me concede uma série de graças, entre elas esta vocação. Sim. E, portanto, dá-me esta dimensão de saber que é evidente que parte de uma escolha que é minha, mas que é uma escolha minha para um bem maior e para o serviço dele. Sim. E isto é quase como uma subida de patamar, não é? Sim. Não sei se é uma responsabilidade maior. Assim como a consciência é maior, isso acresce responsabilidade. E, portanto, põe-nos ao serviço de uma forma em que nós percebemos que isto vai para além de nós. Portanto, é evidente que, como profissionais e à luz da ciência e da ciência psicológica, isso tem sido até ultimamente bastante debatido, devemos ser o mais preparados possíveis, sem dúvida nenhuma, mas sabendo que é um meio para e que, de facto, há um Deus que é maior do que nós e que faz maior do que nós. O ser católico é um obstáculo ou cria anticorpos para exercer a sua profissão atualmente? Olha, isso é um tema que nós próprios temos debatido. O ano passado fizemos um seminário muito interessante em que convidámos a estar presentes outras associações de fiéis, nomeadamente juristas, médicos, a SEG, para refletir exatamente nas diferenças entre as associações de fiéis e se nas outras associações acontece de facto o mesmo que connosco, em que parece que há aqui uma tendência para uma areia aqui, Sim. um psicólogo católico, não é? Eu devo dizer que pessoalmente sei que já fui procurada por muitas pessoas por ser católica. Nunca tive ninguém que me dissesse assim, é católica, então deixe estar, vou-me embora. Possivelmente haverá pessoas que, se calhar, sabendo que eu sou católica, hesitem em procurar-me ou não sei, mas ao dia de hoje não senti nunca que fosse um entrave pessoalmente e profissionalmente. Mas reconheço que, enquanto classe profissional, Sim. existe, de facto, um preconceito e um estereótipo associado a uma certa cultura judaico-cristã, até relacionada muito com o sacrifício, diria, com a culpa, com as regras. E hoje em dia nós sabemos que o mundo gosta pouco de regras. Sim. E, portanto, há uma associação, uma tendência para culturalmente haver uma associação às regras, não é? E eu arriscaria até dizer, às vezes, quase como se essas regras fossem mais importantes do que o rigor científico. E é óbvio que nenhum psicólogo, independentemente das suas crenças, cultura, origem, seja o que for, jamais porá a sua opinião e as suas crenças pessoais antes daquilo que é a ferramenta e a técnica e a ciência ao serviço do bem do outro. Claro, não é? Claro. Portanto, eu diria que na prática clínica não, socialmente reconhecemos que sim, que há, sobretudo talvez, desinformação. Sim, muita. Que cause medo, receio, dúvida. Sim. É curioso porque há pessoas que tendem a achar que procurando um psicólogo católico serão melhor acolhidas em certas Sim. questões, outros que não. Dizem, mas vão-me julgar.
Sim. E não cabe, não é? Claro. Não cabe de forma nenhuma. Tem que ser idóneo aí. E muito pelo contrário, caberia sempre a compaixão, Sim, a paciência, a humildade, a generosidade, não é? Isso é que caberia. Mas enfim, portanto... Podemos dizer que há um certo, às vezes, preconceito? Sim, de forma lato sensu, diria que sim. Há um preconceito associado à desinformação, eu diria, talvez até a alguns traumas sociais muito antigos, não é? Portanto, ao longo da história sabemos que se foi feito bem, foi feito mal, e portanto essas heranças transgeracionais têm muito impacto e muita força. E, portanto, socialmente, sim, eu diria que há um certo preconceito, mas que gostaríamos muito que pudesse ser também dissolvido ao longo do tempo. O que é que nós podemos esperar da Associação de Psicólogos Católicos? A associação foi criada em 2006 com um objetivo primário de reunir psicólogos católicos no âmbito da partilha, do pôr em comum, da formação, da discussão com um assistente espiritual e depois foi, no fundo, estruturando-se, não é? E evoluindo, tendo 3 pilares, como eu referi anteriormente. Portanto, a nossa grande prioridade é, efetivamente, congregar, ser um local de acolhimento para os psicólogos católicos, em primeiro lugar, não é? Saber que é uma casa onde nos podemos reunir, não é? E partilhar linguagens, dificuldades, até a formação comum. Por outro lado, ser também uma ponte dentro da igreja e na comunidade, ou seja, nós não às vezes procuram-nos no sentido de pedir consulta, acompanhamento clínico, e nós procuramos sempre explicar que nós não trabalhamos diretamente com a comunidade, mas trabalhamos com redes de colaboradores, inclusive os sócios da associação, a quem podemos encaminhar de acordo com a especificidade da situação. Portanto, eu diria que somos, por um lado, acolhimento de psicólogos e lugar de partilha e de crescimento e de desenvolvimento científico e técnico, inclusive, e cristão e humano, e, por outro lado, também estabelecer estas pontes com a Igreja e com o mundo. Qual a vossa visão e em que é que se diferenciam de outras associações? É um percurso que ainda estamos a definir. Sim, é muito curioso porque a associação, tendo começado em 2006, os novos corpos sociais, a nova direção, tomou posse em 2021. E nós somos, digamos que uma geração bastante diferente daquilo que foi a geração fundadora e procuramos com muita, enfim, deferência honrar aquilo que foi o legado bonito que recebemos, mas também perceber aonde é que temos que refletir para nos ir adequando à medida que o tempo evolui, que o homem assim exige, não é? Quer dizer, na família, neste momento, tem exigências tremendas, toda a sociedade, e, portanto, isso exige de nós uma atualização. E, nesse sentido, temos procurado, através de seminários, de encontros, às vezes pequenos serões sobre alguns temas em específico, refletir sobre o que é que, por um lado, como associação, temos a oferecer aos nossos sócios. Por outro lado, como é que também podemos contribuir para a sociedade e para a Igreja em particular. E, nesse sentido, reconhecemos que muitas vezes somos acionados como um recurso, dizer, olha, no âmbito da psicologia, ajudem-nos, como é que isto pode ser feito, digamos assim, numa ótica de consultoria. Por outro lado, juntamente com os sócios, é um pouco esse caminho, é perceber de que forma é que, como associação civil, podemos efetivamente contribuir diferenciando-nos, mas eu diria que temos o mesmo espírito de missão das outras associações de fiéis de outras áreas profissionais. Claro. Podemos também dizer que a vossa associação, como o mundo está muito diferente, as respostas também que um psicólogo católico tem que dar também terão que ser, se calhar, adequadas ao que o mundo nos apresenta, coisas que não existiam há anos atrás. Sem dúvida. E aí a associação também ajuda nesse caminhar do psicólogo acompanhando? Sim, e eu penso que nós somos gratos porque os últimos 2 pontificados foram riquíssimos em matéria de escritos e de documentos orientadores.
E, portanto, não só a nível científico, portanto, estarmos atualizados relativamente àquilo que a ciência psicológica produz no âmbito do acompanhamento das pessoas em geral e de algumas questões mais críticas em particular, mas também, no seio da Igreja, acompanhar aquilo que tem sido as orientações muito claras sobre estes pontos críticos e até de ruptura no tecido social. Sim. E, portanto, eu penso que os últimos 2 pontificados, de facto, foram muito generosos e fecundos nessa matéria, porque nós temos muitos documentos que nos ajudam a enriquecer-nos nesse sentido e a fazer este estudo conjunto dos dois. Podemos dizer que o psicólogo católico alia a fé e a razão. Sem dúvida, é uma dança que procuramos fazer com o máximo equilíbrio possível. Em que consiste uma visão integrada do homem atendendo à sua dimensão espiritual? Isso está nos estatutos, não é? A nossa produção fez um bom trabalho. Um bom trabalho de casa. No fundo, eu penso que, no sentido de até definir e concretizar aquilo que era o nosso objeto de trabalho enquanto psicólogos católicos, olhar para o homem, não é? Portanto, para o ser humano, a partir de uma visão cristã. Sim. Isto não é redutor no sentido de, então, o que é o homem à luz cristã, não é? Que é diferente dos outros, não o Senhor, mas de que forma é que olhar para a espécie humana à luz de um Criador o glorifica e o redimensiona até, não é? Sim. Portanto, eu penso que isto se casa um bocadinho com aquilo que eu dizia há pouco, até em consulta, a consciência da graça que é ter uma vida humana à minha frente. Sim. E aquilo que é a dimensão do sofrimento, a dimensão da dor, a dimensão da redenção, a dimensão do perdão. Portanto, penso que há uma série de aspectos que ganham uma dimensão, de facto, diferente quando nós olhamos para o ser humano, quer dizer, com o olhar de Cristo, não é? Temos um olhar mais humanizado. Eu não diria dessa forma, porque Sim. não tenho a menor dúvida de que tenho muitos colegas que, porventura, não serão cristãos e que terão posturas absolutamente humanizadas. Sim, Portanto, sim. não colocaria dessa forma. Mas diria que é para nós um ponto de estímulo, procurarmos sempre a melhor versão de nós mesmos nesse sentido. Ou seja, não que eu seja mais do que os outros, mas que eu seja sempre o mais humano possível dentro das minhas circunstâncias. Sim, sim. E eu penso que esse é o desafio colocado a cada um e que a associação coloca aos seus sócios, não é? Sim. Portanto, em todos os âmbitos da psicologia, não só a clínica, muitas vezes tendemos a cingir-nos à psicologia clínica e hoje em dia nós sabemos e vemos que a psicologia e ainda Tem bem... várias áreas. Exatamente, e a Ordem dos Psicólogos tem feito um excelente trabalho nos últimos anos também nesse âmbito, portanto, a psicologia está presente em muitíssimas áreas. E, portanto, em todos esses lugares, procurar que cada um trabalhe e sirva desenvolvendo o seu máximo potencial para servir da melhor forma possível, sabendo que serve aquele irmão e que serve Deus Nosso Senhor. Claro. É que se calhar algumas pessoas podem pensar é psicóloga católica, então vai começar ali a debitar catequese, mas nem precisa falar de Deus, é o testemunho e a visão que tem das coisas, não é? É curioso porque há pessoas que surgem em consulta e que dizem claramente, olha, eu escolhia porque sei que é católica e às vezes há temas que para as pessoas é importante uma linguagem comum, Sim, não é? sim, Há alguns temas. importante. Há outras pessoas que não dizem nada e que depois em consulta nos apercebemos de que de facto há uma linguagem comum e entramos por aí. E há muitas pessoas em que é uma não questão, quer dizer, não farão ideia nenhuma se sim, se não, e não vem de todo ao tema. Agora, quando as pessoas abrem espaço para isso, sim, há um equilíbrio na intervenção terapêutica, por um lado, não é? Claro. Articulada com questões mais aliadas à espiritualidade. Sim. Inclusive, é uma das coisas que temos feito, foi o último tema do Serão da APSIC, a psicologia e o aconselhamento psicoterapêutico e o acompanhamento espiritual.
e temos trabalhado em conjunto em algumas circunstâncias, ou seja, quer os sacerdotes que acompanham pessoas a encaminharem para acompanhamento psicoterapêutico, sim, quer nós sugerirmos a orientação espiritual. Sim. E às vezes esse caminho em simultâneo tem um efeito terapêutico exponenciado, não é? Porque são pessoas que sentem falta desses dois pilares, sim, na, sim, sua vida, não é? E, portanto, de forma nenhuma se mistura aquilo que é saúde mental e que aquilo que é, chamemos assim, saúde espiritual, não é? E bem-estar, mas, de facto, poder trabalhar as duas e aliar as duas, nós temos visto que têm tido... Dá frutos. Sem dúvida, sem dúvida. É uma intervenção muito fecunda. Quais as situações e problemas éticos e deontológicos começam a surgir relacionados com a profissão do psicólogo? Há muitos, há muitos. Eu diria que o nosso código deontológico tem sido uma preocupação constante da ordem dos psicólogos ao longo do tempo, com uma linguagem muito próxima, muito objetiva, e nesse sentido penso que há uma formação muito firme, muito clara, enquanto ordem profissional. Portanto, eu penso que todos os psicólogos beneficiam dessas orientações muito claras relativamente a questões de ética e deontologia. E, obviamente, quer dizer, não há uma intervenção enquanto católico naquilo que é a ética e a deontologia da profissão, não é? Claro. É evidente que há valores cristãos que para mim vêm antes do código ético e deontológico, pelas razões evidentes, não é? Sim. Mas eu diria que hoje, quer dizer, colocam-se muitos, mas nós temos uma estrutura muitíssimo profissional e funcional por parte da Ordem que nos auxilia muitíssimo. De que forma o contacto, formação e reflexão partilhada é um ponto de apoio e de alerta para os diferentes profissionais? A partilha é sempre muitíssimo enriquecedora, não é? É evidente que as ciências exatas e as ciências humanas têm diferenças grandes. Claro que a mesma pessoa, quando exerce uma ciência exata, ainda assim pode haver algum limiar de subjetividade. Nas ciências sociais, embora também, obviamente, trabalhemos sobre a ciência, a forma de o fazer, por vezes, tem subjetividades e subtilezas que, na partilha e na troca de boas experiências, pode ser muitíssimo enriquecedor. Tendo sempre presente que o beneficiário último são as pessoas que nos consultam, não é? Portanto, aliás, os psicólogos têm, por hábito e até por obrigação, a supervisão clínica. Portanto, no âmbito clínico, a supervisão deve ser sempre realizada. Noutros âmbitos que não clínicos, eu diria que é sempre uma mais-valia, não é? Porque nos enriquece, porque aprendemos, porque limamos aquilo que porventura pode estar menos bem, porque, enfim, por isso mesmo, porque é um enriquecimento, sem dúvida. Ouvindo-a falar, vê-se que gosta muito da sua profissão. Gosto. Sempre quis ser psicóloga? Olha, não, é curioso, porque não. É uma história que durante alguns anos para mim foi um discernimento vocacional muito exigente. Sim. Eu venho de uma família onde as ciências e a biologia e a medicina até têm uma presença forte. E há, enfim, referências muito importantes para mim que fizeram com que a determinada altura eu achasse não, era mesmo medicina. E no primeiro ano não entrei por uma 10ª, que é aquelas eternas questões, enfim. E no ano a seguir repeti e durante esse ano aconteceram alguns acontecimentos, deuscidências ou não, mas eu gosto de pensar que foi assim, que me orientaram de facto nesta escolha. Porque para mim havia duas coisas que eram muito claras e isso sempre foram, diria que enfim, eixos orientadores. Eu sempre quis trabalhar com a família, portanto a família para mim era claramente um marco, e a saúde. E a determinada altura da minha vida achei que a saúde e a família encaixavam na medicina. Sim. E depois a determinada altura achei que se calhar a família e a saúde na psicologia também encaixariam muitíssimo bem, sobretudo no sentido de um tipo de intervenção preventiva, comunitária, alargada. E depois a psicologia sistémica
eu acho que Cristo era sistémico, Sim. era, não é? E, portanto, a forma como ele, toda aquela vida dele e as amizades com os apóstolos, e há ali uma série de coisas que eu Sim. gosto muito de pensar que na altura teria sido assim. Portanto, identifiquei muito, de facto, com esta proposta e não há dúvida nenhuma, foi muito feliz e gosto imenso do que faço, de facto. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para a segunda parte, continuando a conhecer a psicologia como um instrumento de maturidade cristã e conhecendo também um bocadinho mais sobre o trabalho belíssimo da Associação de Psicólogos Católicos. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos à conversa com a Maria Costa Duarte, que é psicóloga e é presidente da Associação de Psicólogos Católicos. E estamos a falar sobre o tema Psicologia como instrumento de maturidade cristã. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça que a nossa a nossa missão de Roma preparou para nós, onde o padre Edison de Oliveira, missionário da comunidade Canção Nova, nos vai falar da ligação da espiritualidade à psicologia. Vamos ver. Deus abençoe você que nos acompanha por meio do programa Manhã Viva. Eu sou o Padre Edson, pertenço à comunidade Canção Nova desde o ano de 2007. Estou em Roma desde o início do ano de 2021 e neste ano de 2023 concluí um mestrado em Teologia Espiritual com especialização em Formação e Vocação. E o conteúdo deste estudo é interdisciplinar, ou seja, integra os saberes da teologia, bem como os da psicologia. E uma vez que a Universidade Gregoriana possui um instituto próprio de psicologia, é bem facilitada a integração dessas duas áreas no contexto cristão. A psicologia, em âmbito formativo, ajuda no caminho de crescimento e de maturidade do candidato em formação. Também pode ajudá-los a desenvolver um bom equilíbrio humano e afetivo. Inclusive, sobre isso, o documento do dicastério para o clero, chamado O Dom da Vocação Presbiteral, insiste sobre a importância deste acompanhamento humano que ajude neste desenvolvimento, no crescimento em maturidade do candidato em formação. Isso no número 193. Ainda segundo o documento, para melhor garantir a integração com a formação, seja ela moral, seja ela espiritual, evitando divergências, então na escolha do psicólogo, aos quais se recorrerá a este aconselhamento psicológico, é bom levar em consideração que este tenha uma sólida maturidade, sobretudo humana e também espiritual, e que também se inspire numa antropologia que abertamente partilhe da concepção cristã acerca da pessoa humana, também acerca da sexualidade, acerca da vocação para o sacerdócio, da vocação para o celibato, de modo que a intervenção tenha sempre em conta o mistério do homem no seu diálogo pessoal com Deus, segundo a visão da Igreja. Ajuda para que ele desenvolva melhor as aptidões pessoais, ajuda no processo sempre gradual do conhecer-se. E para isso tudo é útil que o reitor e os formadores possam contar com a colaboração desses especialistas, com a colaboração da psicologia. Mesmo que estes não possam fazer parte da equipe formativa, equipe dos formadores. Esses psicólogos deverão ter adquirido competências específicas no campo vocacional e unir ao seu profissionalismo também a sabedoria do Espírito Santo. Sim, pode ajudar o padre a compreender melhor os conflitos dos fiéis, que estão aqueles conflitos que são mais de âmbito humano que espiritual. Ajuda a evitar o risco do psicologismo, que é reduzir tudo à psicologia, e também o risco do espiritualismo, que é reduzir tudo ao espiritual. Também ajuda o padre a se formar na liberdade, a gerar essa formação para a liberdade responsável, sobretudo no crescimento humano e espiritual dos fiéis.
Obrigada, Padre Edison, pela sua partilha. Maria, de que forma é que ser psicólogo católico pode fazer a diferença enquanto profissional, numa linha de evangelização das pessoas ligadas às áreas da psicologia, na defesa da dignidade do ser humano e da vida e da família? Bom, é uma exigência, eu diria, sobretudo pessoal, muito grande, no sentido em que, nas matérias mais sensíveis e mais delicadas da vida humana, nós não somos nunca chamados à matéria de opinião em consulta, não é? No acompanhamento, portanto, quando nos chega uma situação de sofrimento, seja ela qual for, é muitíssimo importante, por um lado, estarmos munidos das ferramentas e das competências técnicas para trabalhar essa dor e, no fundo, auxiliar a pessoa a ultrapassar de forma positiva todas essas situações, e inclusive em situações onde a doença mental possa ser um risco, mas eu diria que é para nós muitíssimo importante ter claro o que é que são as nossas convicções, até para podermos evitar colocá-las de uma forma que seja indevida. Ou seja, eu sei exatamente o que é que eu penso, o que é que são os meus valores, o que são as minhas crenças, o que é que, no fundo, o meu Deus me pede relativamente às questões estruturantes da vida. Dou-lhe um exemplo claro. Quer dizer, nós, enquanto associação, fizemos uma exposição na época em que se estava a discutir o diploma sobre morte medicamente assistida, e na altura envolvemos-nos bastante, tendo em conta aquilo que era o papel da psicologia nesse âmbito. E, portanto, debatemos-nos claramente a favor da vida, mas em consulta ou em acompanhamento, quer dizer, jamais daríamos a nossa opinião ou sugestão, ou, não é? No sentido, ou em qualquer dos sentidos. Por outro lado, também penso que a nossa formação cristã, relativamente a questões éticas e morais, sobretudo éticas do bem-estar relativamente à vida, também nos dá uma compaixão e um acolhimento que nos transforma a nós próprios, que nos torna melhores profissionais ao serviço dessas pessoas sofridas, não é? Claro que no âmbito da família, por exemplo, questões de divórcio, por exemplo, e estou aqui a entrar num terreno mais apertado, mas é evidente que um olhar para um casamento procurando salvá-lo em qualquer circunstância, não é? Deve ser sempre o olhar de qualquer profissional que está ao serviço do bem-estar das pessoas, não é? Claro. Nesse sentido, há valores cristãos que promovem a família e a vida e que, efetivamente, me ajudam a promovê-la da forma mais forte possível, com a consciência de que jamais entrarei num domínio que não me pertence, não é? Portanto, e isso eu penso que é a maior responsabilidade e a maior exigência aos católicos psicólogos. E por isso não diria psicólogos católicos, mas sim aos católicos que são psicólogos, terem muitíssimo claro aquilo que são as orientações éticas, morais e deontológicas, para saberem o que fazer, até onde, e eles próprios trabalharem no seu desenvolvimento profissional e pessoal, no sentido de acolher aquela pessoa da melhor forma possível. Que necessidades concretas podem ser atendidas pela associação? Bom, a associação, como referi na primeira parte, tem aqui dois grandes eixos, podemos dizer assim. Portanto, por um lado, a associação diria que cria pontes, no sentido de ser uma entidade pública. Portanto, quando alguém vem à procura de psicólogos católicos, há aqui uma entidade de referência, não é? E enquanto entidade de referência, nós procuramos estar disponíveis para a consultoria, o aconselhamento, a orientação, não só dentro da estrutura eclesial, mas também para a comunidade. Nós temos, por exemplo, neste momento a única rede social que temos em funcionamento é o Facebook, e recebemos, inclusive do Brasil, muitas vezes as pessoas confundem e perguntam onde é que estamos, e no Brasil vamos tendo alguns pedidos.
Portanto, quando surgem determinados tipos de solicitações, encaminhamos ou esclarecemos da forma mais conveniente, não é? Portanto, no sentido mais de consultoria e orientação. Depois, dentro daquilo que é a oferta para os sócios, temos procurado discernir e consolidar uma proposta que assenta sobretudo na partilha e na formação e no desenvolvimento profissional numa ótica científica e espiritual. Sim. Então, quem estiver lá em casa e se quiser entrar em contacto convosco, pode fazê-lo através do... Pode, da página do Facebook, sim. E pedir a vossa ajuda nesse sentido. Já temos pedidos, por exemplo, muitas pessoas pedem acompanhamento clínico com psicólogos católicos, ou às vezes expõem temas, às vezes até de, não diria dilemas, mas como posso aconselhar, às vezes, por exemplo, o contacto entre as, enfim, não diria entre as paróquias, mas às vezes, enfim, certas questões mais diplomáticas nessa matéria, enfim, que vão surgindo aqui alguns pedidos. Porque a psicologia não é só clínica, como disse, também tem a das organizações e educacionais e por aí fora. Vai, sem dúvida, sem dúvida. Que tipo de formação técnica e espiritual vocês promovem aos vossos associados para manter atualizados em relação à doutrina da Igreja, por exemplo? Nós, ultimamente, o nosso plano de atividades tem focado um seminário. Portanto, no último seminário tivemos uma excelente aula de teologia com o professor Juan Ambrósio, que debruçava exatamente sobre este tema da missão do psicólogo católico, não é? E, portanto, nesse âmbito, procurar também, ele acabou por nos trazer as encíclicas, tudo o que é uma certa atualização social à luz daquilo que o Papa nos traz e como é que os psicólogos, em particular, não é, se encaixam nestes desafios e como se devem colocar perante eles. Depois, nesse mesmo seminário, tivemos também a oportunidade de fazer uma mesa redonda com outras associações de fiéis, portanto, não só procurar dentro da nossa associação, mas também estar em contacto com as outras associações de fiéis, no sentido desta interação e desta proximidade, para que, em conjunto, estas sinergias valorizem o trabalho de todos, não é? E o serviço, enfim, a Deus e ao homem. E depois procurar ter pequenos debates, aquilo que chamamos os serões à psique, sobre temas da atualidade. O último, por exemplo, foi de facto esta articulação entre o acompanhamento psicoterapêutico e a orientação espiritual. No fundo, temas atuais que procuramos chamar especialistas. No último foi curioso porque tínhamos um sacerdote e uma psicóloga, terapeuta familiar e sócia fundadora, mas procuramos trazer especialistas nestes temas e reunirmos em torno do tema, recebendo não só, por um lado, a parte de conteúdo, digamos assim, e depois também com espaço para partilha, debate. Portanto, que é importante. Sem dúvida. Em que contextos é que vocês atuam enquanto associação? Como lhe digo, nós acabamos por estar um bocadinho por trás, com uma atuação mais de suporte, exatamente. Obrigada por emprestar a palavra. Nós não temos uma atuação particularmente ativa, mas estamos disponíveis para servir naquilo que nos tem vindo a ser solicitado, até porque nesta fase a associação é composta por uma série de elementos até jovens, não? Alguns que estão em transição para a parentalidade, casamentos, doutoramentos e, portanto, enfim, as solicitações são muitas, inclusive é dentro da própria estrutura eclesial e portanto, vamos também caminhando dentro daquilo que é a possibilidade de todos. Mas eu diria enfim, que a nossa atuação é muito nesse sentido, de ir estando disponíveis para todos os âmbitos nos quais somos solicitados. Posso dar um exemplo em particular. Na Diocese de Lisboa, as famílias com vida, que historicamente tem sido enfim, uma colaboração da Associação dos Psicólogos Católicos. E, enfim, quem sabe, de futuro, o que virá. Com que instituições colaboram? Diretamente, de forma regular,
Nenhuma, porque, como lhe digo, o que vai acontecendo é, de facto, estes pedidos, e agora mais frequentes. Por exemplo, agora na organização das jornadas recebemos o contacto de jovens internacionais que tinham o desejo de fazer um encontro de jovens psicólogos. E, portanto, estamos a trabalhar em articulação para ajudar a promover esse encontro. Às vezes somos contactados por ordens religiosas, olha, precisávamos disto, o que é que sugere? E, portanto, vamos pondo em contacto. Portanto, é mais este trabalho de articulação nos bastidores do que propriamente um trabalho direto. Exatamente. De que forma é que os psicólogos podem ajudar a permanecer abertos ao diálogo e à entreajuda esclarecida entre as organizações e os movimentos nacionais e internacionais nas áreas da psicologia? Bom, a massa humana é toda igual, não é? E como a massa humana é toda igual, há duas questões que são transversais a todos, que é a qualidade da comunicação, não é? E a mudança. Sim. Portanto, mudar o que quer que seja, comportamentos, visões, crenças, e comunicar bem são dois desafios enormes. É verdade que a ciência psicológica atua muitíssimo bem e cada vez melhor, não só a nível da mudança, não é? Portanto, na compreensão do ser humano como um todo e, portanto, em potenciar a mudança e a mudança com qualidade e, por outro lado, a qualidade da comunicação e uma comunicação positiva e eficaz. E, portanto, nessa linha eu diria que a psicologia é talvez das ciências com grande capacidade para intervir ao nível da promoção da proximidade, da cooperação, da colaboração. E nós sabemos que não só, enfim, a nível global, mas mesmo dentro da própria Igreja, muitas vezes pode acontecer as falhas de comunicação entre os diversos movimentos, nas próprias paróquias, nas dioceses, porque somos todos da mesma massa, somos todos humanos, não é? Pessoalmente, nós colaboramos na Pastoral Familiar da Diocese de Santarém e para mim é muitíssimo enriquecedor poder fazer esta ponte entre, enfim, ser católica psicóloga e depois trabalhar no âmbito da Pastoral Familiar. E nós apercebemos que, de facto, mudar comportamentos que se cristalizaram e que criam situações menos simpáticas e promover uma comunicação de qualidade são desafios tremendos, tremendos. Portanto, sim, a psicologia pode ser um excelente recurso para potenciar os bons relacionamentos e a proximidade. A partir da vossa experiência no atendimento, como podemos estar no mundo enquanto cristãos? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei se a nossa experiência no atendimento, em geral, nos dá uma perspectiva diferente do ser cristão. No meu caso em particular, eu penso que a proximidade com o sofrimento, com o desafio, com a dor, com o trauma, me aproxima daquilo que é a humanidade de Cristo. Ou seja, a diversidade de histórias, de experiências positivas e negativas que eu tenho a graça de acompanhar, é quase como se fossem aos poucos correspondendo a uma totalidade, não é, daquilo que é a humanidade de Cristo e, portanto, de certa forma, eu sinto que consigo talvez compreender melhor este mistério da humanidade, porque vou conhecendo melhor. Não sei se respondi, mas é uma coisa que vou ficar a refletir. Sim. Um psicólogo pode ter fé e em simultâneo ser imparcial no seu atendimento? Sem dúvida nenhuma. Tem que acontecer. Quer dizer, a minha fé, antes de mais, quer dizer, assenta na perspectiva de que eu sou criatura para o meu Deus faz-me à sua imagem e semelhança e por isso dá-me uma série de capacidades superiores, digamos assim, para poder discernir e saber exatamente o que é que eu tenho que fazer nos diferentes contextos. E, portanto, eu sendo chamada a esta vocação, tenho a obrigação de saber distinguir, efetivamente,
que é Deus, o que é de César, Sim. não é? E o que é que trago à pessoa que está à minha frente. Agora, não há dúvida nenhuma que antes de começar a trabalhar, peço ao Espírito Santo que ilumine o que eu digo e o que eu faço. Claro. Não preciso de dizer isso às pessoas que me consultam. Exato. Mas confio a Deus Nosso Senhor, disse, olha, senhores, e muitas vezes, se não todas, quer dizer, há esta consciência de que não sou só eu. Claro. Não sou só eu, portanto sou eu e mais, às vezes, os anjos da guarda desempregados. Os anjos da guarda, precisamos aqui de uma ajuda. Portanto, sem comprometer de forma nenhuma a competência científica, como lhe disse. Portanto, é evidente que precisamos de estar munidos da melhor forma possível para servir bem as pessoas que nos procuram, mas sim, mas há um bem maior, há um Criador maior que nós. Na palavra de Deus vem sobre a questão de não fazermos acepção de pessoas. Sem dúvida. E o psicólogo, independentemente das suas crenças, pode estar na frente dele uma pessoa que não acredita e aí não vai fazer... o psicólogo é chamado católico é chamado a esse acolhimento, não é? Se calhar com exatamente, com mais responsabilidade, exatamente. Eu diria, não é? Portanto, eu diria que temas fraturantes para as pessoas em geral, e se calhar vale a pena informar para quem nos acompanha, por exemplo, experiências traumáticas como a interrupção voluntária da gravidez, como as infidelidades, como determinados tipos de adição, sim, que são, quer dizer, não é que sejam crescentes, porventura toda a vida houve, mas vão surgindo, sendo cada vez mais notórias em número, entre outras, tanto dei estes exemplos como outros, fazem parte da experiência humana enquanto experiência humana, para o bem e para o mal. E, portanto, o meu papel, enquanto psicólogo, é, em primeiro lugar, acolher um ser humano em dificuldade, em sofrimento, numa situação de desafio, em crise, e acolhê-lo validando o seu sofrimento. Essa é a primeira coisa a fazer, não é? Por outro lado, ter uma capacidade diagnóstica relativamente ao impacto que essas circunstâncias têm em termos de saúde mental e de bem-estar. Sim. Depois, ter as ferramentas que me permitem intervir de forma a que a pessoa descubra em si os recursos para integrar, ultrapassar, curar, serenar, compreender o que seja toda essa experiência, de forma a promover uma recuperação. Portanto, em nenhum momento cabe curiosidade. Exato. Em nenhum momento cabe julgamento, em nenhum momento cabe, mas se tiver... Em nenhum momento cabe nada disso. Em nenhum momento cabe nada disso. Muito pelo contrário. Há muitas formas de intervir no âmbito da psicologia. Eu, em particular, gosto mais até de intervir mais a nível do processo do que do conteúdo. Do conteúdo a pessoa já tem. Não quer dizer, às vezes é necessário, mas... Aquilo que é importante é o processo que está ali a perturbar. E isso é que tem que ser curado, tratado, acolhido. Tudo o resto é parte da experiência da pessoa. Sim. Se a pessoa tem contas a acertar com Deus Nosso Senhor, pois que Deus Nosso Senhor as acerta com ela muito melhor do que eu. Claro. E isso inclusive é uma questão que vamos procurando conciliar até com os sacerdotes, porque em contexto de confessionário, muitas vezes os sacerdotes são colocados em situações de desafio, porque já estamos no limiar da saúde mental e da saúde familiar, não é? E nós também, enquanto psicólogos católicos, às vezes são colocadas questões que nós precisamos de saber que já não são para nós, são para a orientação espiritual, não é? Não quer dizer que nós não possamos partilhar, discutir, mas há coisas que é efetivamente do âmbito do sacerdote, não é? E tanto... Daí esta exigência de formação progressiva e de forma a que nos atualizemos sempre para que saibamos exatamente os limites da nossa atuação e fazê-lo da melhor forma possível. O nosso programa está mesmo na reta final, infelizmente. Uma mensagem para quem está lá em casa? Bom, eu penso que Deus Nosso Senhor faz-nos para a felicidade. Não quer dizer que seja uma alegria eterna, porque o sofrimento faz parte da vida, mas faz-nos para a felicidade. E penso que muitas vezes nós não sabemos isso e permitimos que o sofrimento se instale na nossa vida sem pedir ajuda. E não pedir ajuda é quase pecado, eu diria às vezes, não é? Portanto, Deus Nosso Senhor faz-me à sua imagem e semelhança e dá-me a possibilidade de eu ter recursos
para que eu possa viver a vida em plenitude e atingir a melhor versão de mim mesmo. E ainda há muita desinformação que faz com que as pessoas hesitem em pedir ajuda a um psicólogo. Às vezes o padre ainda é a primeira linha de ajuda, sim, o psicólogo já não, porque aquilo é um bocadinho esquisito, e às vezes não são intervenções nem longas, nem demoradas. É curioso que às vezes há famílias que 1, 2, 3 consultas e desbloqueou-se aquilo que ali estava e as pessoas fluíram e, enfim, continuaram a sua vida de forma mais feliz, com relações mais positivas e mais fecundas. Portanto, a mensagem eu diria que é: não permitam que o sofrimento se instale sem que façam alguma coisa por isso. Porque Deus Nosso Senhor, de facto, quer-nos para a felicidade eterna e, neste caso, põe ao nosso dispor recursos que nos permitam desenvolver-nos e superarmos aquilo que nos causa sofrimento. E, portanto, exatamente, eu diria que, enfim, os psicólogos, os católicos psicólogos e todos os psicólogos estamos à disposição de todos para contribuir para isso. Como diz o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele dizia assim que ninguém é bom sozinho. Então, que precisamos da ajuda uns dos outros. Maria, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e pelo excelente trabalho da vossa associação. Continuem firmes e fortes. Obrigada. Rezem por nós. Sim, vamos rezar, sim. E assim que está aí em casa, se é um psicólogo católico, por que não associar-se a esta associação? Por que não conhecer mais um bocadinho? Se precisa da ajuda de orientação, por que não recorrer através do Facebook? Qual é o Facebook? Associação dos Psicólogos Católicos. Pronto, é muito fácil a Associação dos Psicólogos Católicos e entrar assim em contacto com eles. Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.